Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa live que nós estamos fazendo. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se tá tudo ok. Vamos ver aqui, ver se tá tudo ok, porque tá difícil. Eu quero fazer as lives aqui. Tá indo, Baruch Hashem. Vamos lá então. Sejam bem-vindos para essa semana que vai do dia 5 ao dia 11 de maio de 2024. E vamos começar essa live falando, dessas coisas horrorosas, medonhas, asquerosas que nós estamos vendo aí no nosso país. Nossos irmãos do Sul precisando de ajuda, perderam tudo, em desespero, em sofrimento, mortes. E o nosso governo simplesmente não faz absolutamente nada e ainda atrapalha, né? É muito difícil a gente ter sangue frio para vir fazer uma live, falar de determinadas situações sem colocar as coisas, os pratos na mesa limpinhos, né? Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: já tentei, realmente queria fazer por Pix, porque como eu moro em Teresópolis, Rio de Janeiro, estou muito longe, não tem como mandar mantimentos, enfim, né? E como eu tenho visto nas lives por aí, tem muita gente que está já mandando tudo isso. Então eu queria fazer um Pix realmente para uma família que estivesse realmente precisando dessa doação, diretamente para a família, porque a gente sabe hoje em dia que é muito difícil mandar dinheiro para qualquer lugar que seja, porque a gente não tem certeza se esse dinheiro vai realmente chegar para as pessoas que têm essa necessidade real nesse momento. Então, a falta de certeza, né, faz com que a gente não consiga, fazer um Pix de verdade, para alguém que está precisando. Porque é tanta roubalheira, é tanta corrupção, que a gente está cansado de saber que tem muitas pessoas, nesse governo que, por exemplo, se você mandar um Pix para determinado lugar, esse Pix não vai chegar, vai para o bolso, dessas pessoas corruptas, medíocres, malditas, que não tem o menor coração. São corações realmente negros, peludos, é uma coisa hedionda. E a gente bater de frente, com uma situação como essa e tá longe, querer ajudar e não conseguir, dá mais desespero ainda. É muita tristeza. Tenho visto os vídeos, acompanhado outras lives do pessoal, de direita mesmo, porque eu sou de direita, isso aí é inegável. E agora eu estou abrindo mesmo, porque é isso. Se a gente não se unir, se a gente ficar em cima do muro, não quer revelar isso, não quer revelar aquilo, porque aí você perde não sei o que, não sei lá que canal. E é por isso que eu estou querendo agora realmente fazer minhas lives aqui no X, porque aqui pelo menos a gente ainda pode falar, e o resto fica aí como depósito de vídeo e que se dane, vida que segue. Mas se vocês que estão vendo essa live conhecer alguém realmente, alguma família necessitada, que precise realmente de ajuda, por favor, fale comigo para eu poder encaminhar um Pix para ajudar, porque toda a ajuda de quem tem um coração bom, de quem é do bem, de quem está procurando realmente fazer o bem, tem esse movimento, por conta da gente não acreditar mais nesses governantes medíocres. É desgoverno, gente? É desgoverno. Muito antes dessa corja entrar e tentar usurpar o nosso país, quem é de direita já sabia disso, já estava vendo isso aí, a olhos vistos. Mesmo no governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente já via todas as atrocidades e falcatruas acontecendo para eles tentarem tomar nosso país. Tentarem, porque eles não vão conseguir. Enquanto nós tivermos, o pessoal de direita unido, eles não vão conseguir isso, só vão conseguir mostrar a sua podridão. Bom, vamos lá. É uma semana que começa aí trazendo, primeiro, dar os parabéns pro pessoal de Touro, que estão aí nesse corre frenético,
né, fazendo aniversário, com tantos tumultos, tantos acontecimentos difíceis, né? Mas mesmo assim, parabéns, porque a data de aniversário é uma data muito importante, é um novo ciclo que chega, são coisas novas que acontecem na vida, nem sempre são boas, mas a gente tem que ter aquela visão da taça meio cheia e pedindo a Deus, né, para que ela seja transbordada e para que a gente possa, né, obviamente, dividir esse transbordamento, essas bênçãos com as demais pessoas. Enfim, o Sol vai fazer um sextil com o planeta Saturno, né, no dia 7. Então, isso mostra que o que? A necessidade. Vocês vão ver durante essa live que nós temos coisas muito importantes para acontecer essa semana, né? E a seriedade, a responsabilidade, né, o pouco humor, melancolia, ambição, necessidade de planejamento e de maturidade, é o crescimento necessário. Traz também as questões aí de introversão, de insegurança, timidez, medo, depressão, tudo isso tem a ver com o planeta Saturno, né? A paciência para trabalhar e vencer, né? E eu estou dedicando realmente essa live ao povo do Rio Grande do Sul, porque são eles que estão passando por isso nesse momento. E todos nós, das outras regiões, né, o Espírito Santo também está passando por problemas muito difíceis. Então, o nosso país está sendo aí sacudido, né, de uma forma que não tem aquela explicação total, né? Porque a gente sabe que o povo gaúcho, em sua maioria, é de direita. Então, a gente vê o governo tendo total descaso com isso. Então, eles estão passando por toda essa situação difícil, né? Então, precisa mesmo entender tudo isso, porque esse sextil de Saturno com o Sol mostra que o dedo de Deus, né, ele está ali, mesmo com a tristeza das famílias, com todas essas perdas, com todas as dificuldades, né, mostra que vão haver melhoras. Algo, né? Coisas estão melhorando. É Deus fazendo a sua parte. Nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. Muitas vezes a gente fica, por que, meu Deus, que isso está acontecendo, né, comigo, com o meu povo? Né? Tem um motivo, só que nós não conseguimos entender esse motivo. Né? E muitos se voltam contra Deus, mas não façam isso, porque tem um motivo. Eu sei que é duro, eu sei que é doído, muito difícil, né? Pessoas perdem entes queridos, a família, perde casa, perde tudo, e ainda tem que aceitar tudo isso, porque essas são as maiores provas, gente. Essas são as maiores provas que Deus nos dá, né? São as provas de fé que nós temos que passar pela nossa vida, né? E temos que aceitar determinadas situações. Mas lembre-se que mesmo com tudo isso, sempre existe o bem, né? A tábua de salvação, o dedo de Deus, né, que está ali. E esse dedo de Deus são as pessoas, o povo, a sociedade, né, do Rio Grande do Sul. E não só a sociedade do Rio Grande do Sul, mas de todo o nosso país, que está vendo isso e está tentando ajudar da melhor forma possível, né? Nós estamos vendo que o próprio povo está fazendo a sua parte, está ajudando, está lá batalhando, suando, sofrendo junto com essas famílias, né? E aí vem o exército, esses prefeitos, né, esses governadores medíocres, abomináveis, para cercear essa ajuda de todas as formas possíveis. Pessoas sem luz, salvamentos feitos sem luz, é um descaso absurdo com a vida humana, né? Imundo, é imundo, mas seja da forma que for, nós temos o dedo de Deus aí atuando. Bom, no dia 8/5 nós temos uma lua nova, entrando à meia-noite 21, a lua nova ritual, entra no signo de Touro, que traz uma certa rigidez, uma certa dificuldade às mudanças, mas, gente, mudança é necessário. Seja ela da forma que for, é necessário para o nosso crescimento como pessoas, como seres humanos. E essa lua nova é uma lua para você idealizar, para você mudar, é uma lua de mudanças, de planejamento e de recomeços.
Olhem bem, tá? Vamos lá. Outra coisa importante aqui nesse meio de campo é entender que houve, né, um eclipse solar total no signo de Áries no mês de abril, né? Então nós temos aí ainda 3 meses à frente de coisas muito complicadas, muito difíceis que ainda estão para acontecer. É o lixo realmente transbordando dos esgotos, tá? Então nós temos muita coisa aí difícil. Urano num grau crítico, né? Urano está aí num grau crítico. Deixa eu até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo botar no Solar Fire. Aí, ó. Urano, aqui, olha, casa 4, Urano na casa 4, no signo de Touro, e falando dessa situação que a gente está passando, né? Do ambiente doméstico, do não convencional, das mudanças súbitas, inclusive de residência, com as relações familiares, as coisas precisando serem mudadas, né? E ter inovações nessa situação, dentro das famílias, das casas, um interesse maior que pode surgir com a inovação residencial, a tecnologia residencial, as coisas que podem mudar aí, inclusive, né? Com as construções, talvez, como o Sul está sendo aí, né? Cidades destruídas, né? Casas destruídas, talvez o Sul se levante com muito mais poder, com muito mais força, tá? Então, o desejo da liberdade, né? As questões das raízes familiares, as dificuldades, do apego, das tradições, então tudo trazendo aí, poxa, a gente sabe, né, que o Rio Grande do Sul, ele tem o CTG, né, que é o Centro Tradicional Gaúcho, né, das tradições gaúchas, que é lindo. Eu conheço o Sul, já estive nesses CTGs, as mulheres se vestem com aquelas roupas bonitas, né, as saias rodadas, fazem danças bacanas, os homens de bombacha, né, são homens, né, então fica tudo muito lindo, é maravilhoso, e isso é uma tradição, né, do gaúcho. Então, todas essas situações aí, né, que provavelmente vão mudar, né? A consciência da mudança é muito importante, das dinâmicas familiares, os estilos de vida alternativos, que as coisas realmente mudaram, e mudaram de uma forma drástica, né? Da noite para o dia, essas pessoas precisaram mudar, e não só essas pessoas, né? Mas também o pessoal no Espírito Santo, outros lugares aconteceram isso, aqui perto mesmo, né? Petrópolis, alguns anos atrás nós tivemos uma enchente muito violenta que avassalou mesmo, sabe? Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, foram muitas mortes, prefeito conivente, roubo, foi uma coisa horrorosa, gente, as pessoas morrendo, cadáveres, corpos chegando ao IML, e ninguém estava nem aí, queriam saber só de dinheiro, a ganância, né? Então nós vamos presenciar, já estamos presenciando tudo isso, né? Então temos aqui as condições domésticas instáveis, o nervosismo, mudanças de família, né, na família, ou mudanças de casa, vida instável, problemas, né, de frustração, na individualidade, tudo isso ocasionado, né, das questões familiares. E a gente está vendo que o seio familiar, né, no Rio Grande do Sul, Erechim, enfim, todas essas cidades que foram aí, tiveram essas experiências, né, difíceis, complicadas, né, elas estão tendo que se adequar, né? Então as pessoas que querem independência, né, que precisam ter nesse momento, né, o que a gente precisa ver nesse momento é a responsabilidade com as famílias, né? Pessoas que estão tendo muito mais responsabilidade com a família dos outros,
né? Apesar de não ser obrigação dessas pessoas, mas é coração, é humanidade, e isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Nós temos também aqui Urano, né? Urano não fica bem no signo de Touro, e essas mudanças são sempre muito difíceis e traz as questões aí de valores financeiros, né? Fala também de inovação na agricultura, no meio ambiente, e a gente sabe perfeitamente bem que no Rio Grande do Sul nós temos aí as colheitas, né? Nós temos as criações de gado, nós temos várias, a nossa cultura, né? De plantação, de cultivo, né? No Rio Grande do Sul é muito forte, e com tudo isso daí, né? Vão haver inovações, vão haver transformações. As questões de liberdade financeira, as pessoas sendo tolhidas, né? Os interesses em tecnologia e bens duráveis, reviravolta na estabilidade profissional, muita gente perdeu emprego, muita gente não tem onde trabalhar, muita gente está com fome, muita gente não tem de onde tirar dinheiro, mas tudo isso vai mudar. Então, mesmo que seja muito difícil nesse momento, né, para o Sul, para o Espírito Santo, enfim, tudo isso vai mudar, e vai mudar para melhor, porque apesar do caos que a gente está vendo agora, né, a gente sabe que para vir a coisa boa, a luz no fim do túnel, a gente precisa passar pelo caos. Depois do caos, a luz entra. E é justamente nesse momento, né, que a gente está aí com um sexto bem formado entre o Sol e Netuno, né, onde a gente vê o dedo de Deus agindo. Por mais difícil que esteja agora, a gente precisa ter confiança, né? Então, as condições de tradições, de normas sociais, tudo isso aí vai ser rompido. Crescimento através da aceitação da mudança, então vamos ter realmente mudanças na economia, os interesses financeiros vão aparecer de várias formas, né? Os ganhos financeiros de uma forma totalmente diferente, né? Porque as pessoas vão precisar de ajuda mesmo, mas a tecnologia, tudo isso daí, isso vai realmente influenciar, já está influenciando, né? Porque antigamente seria muito mais difícil, né? Imagina, não tem Pix, as comunicações são parcas ou escassas. Hoje não, hoje a comunicação é global. Então acontece aqui hoje, né? À noite a gente já está sabendo de tudo, e as pessoas ajudam, né? Se ajudam, enfim, né? Uma questão aqui como curiosidade para fazer essa colocação, nós tivemos Urano aí nessa condição em 1934, né, de 1934 a 42, então trouxe uma consolidação de uma era democrática nos Estados Unidos, né? Olha só, gente, olha só, né? Então houve legislação de segurança social para garantir uma maior segurança material aos cidadãos. Trouxe também as invenções práticas e úteis, como o radar, o nylon, a caneta, a penicilina, as melhores maneiras de se utilizar os recursos minerais, os recursos da natureza. Então, podemos esperar que esse caos vai servir para uma modificação extremamente positiva, tá? Bom, a gente vê que o Urano, né, ele está num grau crítico, né? A gente tem aí o Urano num grau crítico, que é o grau 22, no signo de Touro. E nós temos também Netuno no grau, né? Netuno está aí num grau muito negativo, né? Que é o grau 29, ele finalizando questões das situações a que correspondem a ele, né? Que são a espiritualidade, o amor, né? O amor ao próximo, um amor maior, né? Ele está em casa porque Netuno está aí no signo de Peixes, que é onde ele fica bem, né? Ele é regente do signo de Peixes. Então, nós estamos falando aqui, né, desse Netuno em grau anarético na casa 2, de idealização,
dos valores financeiros, né? E também tem a flutuação financeira, inclinação, né, de tendências aí, de idealizar muito, né? Então, as contribuições, a generosidade, o desejo de contribuir, né, com causas sociais, a busca espiritual na satisfação material, os desafios, né, em estabelecer limites financeiros. Tem muita coisa aqui, né, que complica um pouco, né, porque as bolas de neve podem acontecer, especulações podem acontecer, né? Questões aí muito difíceis de fraudes, de perdas, de roubos, as questões, falando mesmo de roubo financeiro, o comércio ilícito, a desonestidade, as vítimas, as incertezas, o caos financeiro, né? Então, tudo aqui falando realmente desses recursos instáveis. É bom que as pessoas sejam realistas nesse momento, porque é muito importante, né, cuidar daquilo que se tem, né? Cuidar dos seus ganhos, cuidar dos seus lucros e não viajar na maionese, não gastar o que não pode ser gasto para que as coisas não piorem ainda mais, né? Bom, obviamente que nós temos aqui as questões de sensibilidade, né? De compaixão, de amor, de ser coisas transcendentais, diferentes, né? Ou seja, os sacrifícios pessoais, e a gente está vendo tudo isso daí, é uma situação complicada, né? Porque em 2011 nós tivemos, né, Netuno em Peixes. Então, quando a paz deveria, né, ser consolidada nessa situação, todo um arquétipo espiritual, né, todo um grau de satisfação, de avanço da medicina, de cura. Então, aqui fala de líderes que nascem nessa movimentação de Netuno em Peixes, né? Mas está tudo muito difícil, né, gente? Porque num grau difícil, num grau anarético, 29 graus, né, não dá muito certo, né? Tomem cuidado com esses supostos líderes que possam aparecer por aí, tá? Então, ele teve aí também, nesse movimento, em 1847 até 1862. Então, os movimentos, né, que surgiram nessa fase são movimentos psíquicos, questões de mediunidade. Nessa época surgiram algumas teorias que envolvem aí Marx e Engels, né, querendo e preparando, né, uma revolução como prelúdio de uma sociedade ideal, né? Então, a gente vê que as coisas vão acontecendo, né? Tudo está indicando dos acontecimentos, dessa luta que a gente está tendo que ter aí, de direita e esquerda, né? Mas nós precisamos continuar lutando para que essa corja não se sobreponha. E não vão. O dedo de Deus está sobre nós e não vão, né? Então, essa sociedade ideal, né, idealizada aí por Marx e Engels, isso aí não existe. Nunca coube em lugar nenhum do mundo e não vai caber agora, né? Não vai caber agora. Nós somos capitalistas e é assim que se desenvolve o mundo, né? Queiram ou não. Então, houveram aí nessa época também diversas descobertas na área da medicina, né? Ao mesmo tempo também surgiram as fraudes, as decepções, né, nas questões financeiras, o aparecimento, né, numa onda de charlatões, né, que tomaram conta, né? Nessa época também houve aí a Santa Bernadette, né, que teve a sua visão da Virgem Maria na França, né? Um filósofo, né, transcendentalista na França pregou a mensagem de que cada pessoa deve procurar a redenção da sua própria alma. Então, uma nova religião pode surgir, né? Um novo movimento espiritualista pode surgir.
Então nós temos também aqui alterações nas fronteiras marítimas. Gente, nós temos aqui, vou voltar para mim, nós temos aqui toda uma visualização desses acontecimentos, né? E estamos falando de lua nova, estamos falando desse dia da lua nova, né, que é o dia 8 agora de maio, depois de amanhã. Então as coisas, elas já estão acontecendo, né? Nós já estamos vendo isso acontecer. A astrologia antes conseguia prever determinadas situações. Hoje a gente parece que tem que adiantar, né, o relógio astrológico, né, as rodas astrológicas, a gente tem que começar a ver tipo uma semana antes, porque a coisa tá assim, né? Essa evolução e as revoluções, elas estão presentes. Então nós temos revoluções, sim, e nós podemos ter uma guerra civil, sim, e a gente tem que ficar de olhos bem abertos, né, porque a gente não pode condenar, porque essas pessoas que estão nessa tendência de guerra civil, e olha, não vamos esquecer, tá, que o povo do Sul, o povo do Rio Grande do Sul, eles são mestres em revoluções, né? Nós tivemos algumas aí. Acho que, se não me engano, foi Guararapes, Farrapos, enfim, não sou muito boa de história, tá? Mas eu me lembro que houveram essas guerras civis sulistas, e não é um povo bobo, sabe? O Brasil nunca esteve em guerra, mas o Rio Grande do Sul, né, teve muitos emigrantes da guerra. Eles guerrearam muito aqui no sul do nosso país, e eles têm essa condição. Haja visto que o próprio povo está se unindo para ajudar uns aos outros, né? Vão reconstruir, sim. Viram só o que aconteceu com a ponte? Aqui a gente tem licitações homéricas, tempo e não sei o que, e essas licitações são todas roubadas, porque quem dá mais e o que vai para o bolso de quem. Até que tudo isso seja resolvido, o buraco está lá, a ponte está caída e o povo está em desespero. Então o próprio povo se reuniu, conseguiram o dinheiro para fazer, e olha, com toda certeza foi bem menos dinheiro do que seria exigido, né, para se fazer a coisa de forma governamental, porque com certeza sempre houve, né, as extorsões, as fraudes, e a gente está nesse momento. E essas pontes foram construídas pelo próprio povo. Essa ponte foi construída pelo próprio povo, tá? Em 5 horas. 5 horas. Talvez se fosse pelo governo ia demorar 5 anos. Haja visto, lá no norte, né, a questão da água, né, barragens e tudo mais, né, que demoraram anos de dinheiro roubado do povo, dinheiro usurpado até não poder mais, mamatas, enfim, e não foi construído. E aí o presidente Jair Messias Bolsonaro chegou lá e construiu, entregou rápido. E num governo conturbado, num governo difícil para ele, porque ele estava sendo atacado de todos os lados, porque é óbvio, né? Óbvio que ele ia ser atacado de todos os lados. O sujeito que não é corrupto e que acaba com a corrupção, tira a mamata desses bois de piranha que temos por aí, né? Esses malditos, né? Que querem jogar os outros na fogueira para continuar defendendo o que é deles, né? O famoso dinheirinho no bolso. Então, olha só, gente, é um povo fantástico esse povo do Sul. Fantástico, maravilhoso. E eu tenho certeza que Hashem, que Deus, está com eles nesse momento. Tenho certeza absoluta disso. Não tenho a menor sombra de dúvida de que Deus está presente com esse povo. E eu gostaria que Deus estivesse realmente, né? Porque Deus está com todos, né? Até mesmo com os bandidos, corruptos, ladrões, safados, etc, etc, etc. Mas esses aí, com certeza, eles vão ter o que é deles, tá? Bom, no tarô da semana, nós temos aqui o 2 de copas. Vou botar pra cá, assim. O 2 de copas.
e a carta dos enamorados. Então nós estamos falando sim de amor, de generosidade, de caminhos corretos, de boas escolhas, de crescimento emocional, de parcerias, das coisas realmente dando certo. Lógico que essas cartas, todas as cartas do tarô, elas têm o seu lado obscuro e elas falam também dessa questão das dúvidas, da má escolha, da deturpação daquilo que se sente, né? De se deixar levar pelo o atraente, em detrimento daquilo que realmente não é tão atraente, é mais difícil, é mais complicado, mas é o mais sólido. Então, tomemos cuidado, tá? Porque a semana, ela traz toda essa maravilha, essa beleza, né? Do 2 de copas e do arcano 6, né? Que é o enamorado, os enamorados. Mas aqui nós estamos vendo também a proteção de Deus. Isso aí é o anjo Gabriel na proteção do paraíso, nas portas do paraíso, nas portas do Éden. Mostrando que se não houver boas escolhas, com sabedoria, com dignidade, né? Se não se dá valor ao outro, você não consegue entrar realmente nas portas do paraíso. Não consegue. Então, vamos fazer a coisa da melhor forma possível, vamos tentar ajudar as pessoas. E se alguém souber de alguém realmente, de alguma família que esteja nessa situação e precisando dessa ajuda, por favor, me avisem para que eu possa fazer a minha doação, tá? Enquanto isso, eu vou continuar procurando também. Beijo no coração, até semana que vem.